Vamos estudar os números primos e como realizar a decomposição em fatores primos. Os números primos são aqueles que possuem como divisor em sua listagem somente o número 1 e o próprio número. Para verificar se um número é primo ou não, um dos métodos mais triviais a fazer é a listagem dos divisores desse número. Caso apareça números a mais que 1 e o número em questão, este número ele não é primo. Podemos verificar abaixo, através do conjunto dos divisores dos números, aqueles que possuem apenas dois divisores, 1 e ele mesmo, sendo estes os números primos. Como exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Essa tabela é a famosa crivo de Eratóstenes. Através dela, podemos encontrar quais são os números primos entre o 2 e o 100. Observe que nela não aparece o 1, porque 1 é divisor de todos os números. Os pintados em amarelo são os números primos. Os números em vermelho são os números compostos. Vamos estudar um pouco sobre o método para a decomposição em fatores primos. Para realizarmos a decomposição de um número em fatores primos, devemos procurar pelo menor número primo capaz de dividi-lo, dando como resposta uma divisão exata, e realizarmos a sua divisão por este número enquanto for possível. Depois devemos procurar pelo próximo número primo capaz de dividi-lo e continuar nesse procedimento até que o quociente da divisão resulte em 1. Existe um dispositivo prático para fatorar um número. Acompanhe no exemplo os passos para montar esse dispositivo. Primeiro, dividimos o número pelo seu menor número primo. A seguir, dividimos o quociente obtido pelo menor divisor primo desse quociente e assim sucessivamente até obter o quociente 1. Aí no exemplo nós temos a divisão de 630. 630 é um número par, então ele vai ser divisível por 2. 2 é o único número primo que é par. 630 dividido por 2 vai dar 315. 315 não pode mais ser dividido por 2. Então, procuramos qual o próximo número primo que pode dividir 315. Ele vai ser divisível por 3. 315 dividido por 3 vai dar 105. 105 também é divisível por 3, dando 35. 35 não divide mais por 3. Então, temos que procurar um número que divida 35. 35 divide por 5, que dá 7. 7, por ser o número primo, só divide por ele mesmo. 7 dividido por 7 dá 1. Então, 630 vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Para facilitar mais o entendimento de vocês em relação à decomposição em fatores primos, eu coloquei alguns exemplos de uma fatoração como se estivéssemos fazendo uma conta de divisão. No caso, eu botei 3 exemplos. No primeiro exemplo, para decompor o número 112. Então, 112, número par, divide por 2, que dá 56. 56 também é par, divide por 2, que dá 28. 28 também é par, divide por 2, que dá 14. 14 também é par, divide por 2, que dá 7. 7 é um número primo, só divide por ele mesmo, que dá 1. No segundo exemplo, eu coloquei como 220. 220 também é par, divide por 2, dá 110. 110 é par, divide por 2, que dá 55. 55 divide por 5, que dá 11. 11 é primo, só divide por ele mesmo, que dá 1.
E no terceiro exemplo, nós temos 520 dividido por 2, dá 260. 260 dividido por 2 dá 130. 130 dividido por 2 dá 65. 65 dividido por 2 dá 13. 13 dividido por 13 dá 1. Esse exemplo aí na forma de continha é a mesma coisa que vocês vão realizar fazendo a fatoração em números primos. Agora observe essas divisões resolvidas na forma de uma decomposição em fatores primos. Lembrando que é a mesma divisão que nós vimos na tela anterior. 6, número par, divide por 2 que dá 3. 3 é um número primo, só divide por ele mesmo que dá 1. Então, aí nós temos 2 vezes 3 como resultado da fatoração em números primos. 20 divide por 2, que 20 é número par, vai dar 10. 10 também é número par, divide por 2, vai dar 5. 5 é um número primo, só divide por ele mesmo, que vai dar 1. Vamos ao número 90. 90 é par, divide por 2, que dá 45. 45 vai dividir por 3, que dá 15. 15 vai dividir por 3, que dá 5. 5 é primo, só divide por ele mesmo, que vai dar 1. No número 980, nós temos 980 dividido por 2 dá 490. 490 divide por 2, que dá 245. 245 dividido por 5 dá 49. 49 divide por 7, que dá 7. 7 é primo, só divide por ele mesmo, que dá 1.